Hoje vamos falar sobre transtorno alimentar. 6 mais comuns, como diagnosticar e qual o tratamento. Psicólogos afirmam que a literatura sobre o assunto indicado que esse distúrbio envolve uma perturbação na alimentação ou no comportamento relacionado a ela. A preocupação excessiva com as imagens do corpo pode levar a comportamentos de muita restrição, alimento ou de treino excessivo. Quando essa atitude é contínua por um período e causa prejuízo à saúde física e à capacidade de desempenhar funções rotineiras do dia a dia, ela pode ser classificada como um transtorno alimentar. Psicólogos dizem que comportamento define transtorno alimentar como aqueles transtornos psicológicos que afetam a alimentação de um indivíduo. Eles atrapalham a forma de como as pessoas se alimentam, podendo ter uma restrição excessiva a alguns alimentos. Em alguns casos, completamente, a ação pode afetar negativamente até a interação das pessoas com outros indivíduos. Os profissionais afirmam que a literatura sobre o assunto indica que o transtorno alimentar envolve uma perturbação na alimentação ou no comportamento relacionado a ela. São distúrbio complexo de causa exata, desconhecida, mas que se acredita que uma combinação de anormalidades biológicas ou psicológica e ambientais contribui para o desenvolvimento dessas doenças. Essas doenças costumam incluir os seguintes pontos: alterações dos alimentos ou da quantidade consumida pela pessoa. Em crianças é comum restrições alimentares excessivas ou a comer não aptos ao consumo com brinquedos pequenos, medidas que as pessoas adotam para evitar que os alimentos sejam absorvidos. Medida que as pessoas adotam, tá? Que alimentos sejam absorvidos, por exemplo, autorizando o vômito ou tomando os laxantes. Diagnóstico desse tipo de comportamento precisam envolver exames físicos. Então, nesse caso, gente, não perca tempo, não. Procure um especialista no seu caso, tá? Procure um especialista, porque isso é gravíssimo, é coisas gravíssimas que a gente tem que ter acompanhamento, tá? Quando o médico examina o paciente para descartar outras causas para o problema alimentar e também avaliações psicológicas. As pesquisas relevam, segundo o psicólogo, transtornos atingem mais mulheres jovens, chegando à proporção de ser um homem para cada 10 mulheres. O profissional acredita, no entanto, que o futuro dessa diferença seja atenuada, pois alguns transtornos ainda estão sendo estudados. Com alguns transtornos ainda em sendo estudados, como o de fazer muitos exercícios, o de precisar só comer comida natural, o de ter que ganhar músculos e todos qualquer custo, futuramente podendo ter mais homens sendo diagnosticados com transtorno alimentares, detalha. O especialista diz também que ainda em relação à anorexia é a bulimia. Muitas mulheres são encontradas sofrendo disso na comparação com homens. Especula-se que mulheres tenham mais tendência a isso devido à falta de habilidades de acessivelmente, desenvolvimento abaixo, autoestima, necessidade de aprovação vinda pelo corpo e constantes críticas a ela desde a infância. O que fazer para aumentar a imunidade? Especialistas listam 3 hábitos essenciais. 8 dicas para indicar para a reeducação alimentar e não desistir. Vitamina D atua na imunidade, ao metabolismo ósseo. Veja principais benefícios dessas coisas maravilhosas. O especialista acredita que a dieta restritiva pode potencializar o desenvolvimento de transtorno. Alimentos, eles justificado que eles reforçam ideias de imagem que muitas vezes não podem ser alcançadas pelo maior de população e sentimento de culpa por manterem determinados
hábitos alimentares. Tratamento mais comum, os especialistas listam o transtorno relacionado à alimentação mais comum, baseado na Sociedade Brasileira e de Neuropsicologia. São eles: pica, caracterizada pela ingestão de substâncias sem qualquer conteúdo nutricional de forma persistente por pelo menos um mês. Transtorno de ruminação ocorre pela regurgitação do alimento depois de ser ingerido. Repetidamente, o alimento, nesse caso, pode estar parcialmente digerido depois de voltar à boca, sem náusea, aparente nojo ou ânsia de vômito. Para ser considerado distúrbio, a ação precisa ocorrer repetidamente, tá? Transtorno alimentar restritivo, evitativo. Acontece principalmente pela esquiva ou restrição da ingestão alimentar, gerando a não satisfação das demandas nutricionais no indivíduo. A anorexia nervosa caracteriza-se por restrição de ingestão calórica necessária, de acordo com o perfil. Medo intenso de ganhar peso ou engordar e perturbação na forma como se exagera o próprio peso. Bulimia nervosa é baseada a partir de 3 características. São elas episódios recorrentes de compulsão alimentar, comportamentos compensatórios inadequados para impedir o ganho de peso e autoavaliação, indevidamente influenciada pela forma e pelo peso do corpo. Transtorno de compulsão alimentar caracteriza-se por episódio de ingestão de alimentos em quantidades maiores do que esperado em um espaço curto de tempo, acompanhados de uma sensação de falta de controle. Tratamento. O tratamento desses distúrbios são realizados por equipe multidisciplinar. O especialista recomenda o acompanhamento por psicólogo, nutricionista, psiquiatra e endocrinologista, tá? Psicólogo normalmente terapeuta comportamentais, tá? Terapia cognitivo, comportamental para o seu trabalho, a modificação dos hábitos comportamentais que atrapalham ela, melhorar a forma que elas lidam com, controla a sua emoção e as crenças ou feridas que elas têm em relação ao seu corpo e à sua autoestima. Nutricionista, normalmente sendo indicado nutricionista comportamental para se trabalhar e melhorar a estratégia que auxiliam no processo de alimentação, de forma que respeite o ritmo do paciente e que consiga auxiliar ele a ir melhorando o seu ritmo. Então, nesse caso, procure ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, procure ajuda, procure um especialista no seu caso. O psiquiatra, para conseguir diminuir o comportamento que atrapalham a alimentação, as oscilações emocionais e outras mobilidades que podem acompanhar o transtorno alimentares, como transtornos de ansiedade, transtorno de humor, depressão, transtornos de personalidade, borderline principalmente, e outros, tá? Endocrino, para se entender o processo metabólico da pessoa e de como hormônios e como as glândulas podem estar sendo afetadas pelo médico, passando pelo psiquiatra. Então, gente, vamos procurar ajuda, tá? Isso é muito grave, muito grave. E que Deus abençoe a todos, né? Que dê tudo certo. No final, sempre dá certo, né? Vamos procurar um socorro aí. Se você gostou dessa dica, eu vou estar deixando uma dica todos os dias aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Beijos, até a próxima.